Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão. Nós vamos tratar aqui hoje sobre oração. Por que que muitas vezes a gente reza, mas é como se a gente não obtesse, ou mais, falando de uma maneira diferente, por que que muitas vezes a gente reza e nós não somos alimentados com essa oração? Nós não somos refeitos com essa oração. Parece que a gente rezou e a gente continua cansado. Ora, então é isso que nós vamos falar hoje, sobre oração. Então, o Senhor vai trazer coisas maravilhosas para nós aqui, porque nós estamos mergulhando nos Santos Padres. Santa Teresa d'Ávila, especialmente, Santo Tomás de Aquino, que organizou isso, São João da Cruz. Então, vamos fazer esse itinerário, um itinerário profundo sobre oração. Vários conceitos de oração. São Gregório Nazianzeno diz: a oração é uma conversação ou um colóquio com Deus. Santo Agostinho diz: a oração é a conversão da mente a Deus com piedoso e humilde afeto. São Boaventura vai dizer: oração é o piedoso afeto da mente dirigida a Deus. E Santa Teresa d'Ávila vai dizer: oração é tratar de amizade, sabendo que aquele que está conosco é nosso amigo, ele nos ama. Eu gosto muito dessa definição de Santa Teresa, porque é fantástico. E Santo Tomás de Aquino, ele compilou a questão da oração com uma frase belíssima. Ele diz: a oração é a elevação da mente a Deus para louvar e pedir coisas convenientes à nossa eterna salvação. Essa definição de Santo Tomás, teologicamente dizendo, é a definição, nós poderíamos dizer assim, que mais atende e mais explicita aquilo que de fato é a oração. Veja, olha o que Santo Tomás diz: é a elevação da mente a Deus para louvar e pedir. Não é só para pedir, mas também é para louvar. E pedir o quê? E pedir coisas convenientes à nossa salvação eterna. É isso que Santo Tomás diz, né? E claro, então nós vamos tentar falar aqui daquilo que é as características da oração. Então, primeiro, para louvar, depois para pedir e coisas convenientes à salvação eterna. 3 coisas. Santo Tomás divide em 3 realidades. Primeiro, para louvar, é uma das finalidades mais nobres próprias da oração. Então, uma das finalidades mais nobres da oração é louvar. Seria um erro pensar que a oração serve apenas como um puro meio para pedir coisas a Deus. Então, veja, olha que bonito que os Santos Padres estão nos ensinando. Seria um erro pensar que a gente só para rezar, para pedir. Embora, muitas vezes nós vemos exatamente isso, que as pessoas quando param para rezar, é somente para pedir. E só param para rezar se for para poder pedir algo. Quão bonito é quando a gente para rezar para poder louvar a Deus. E segundo, e para pedir. É a nota mais típica da oração extremamente dita. É próprio de quem ora pedir. Quem ora se sente débil e indigente e por isso recorre a Deus para que se apiede dele. É a oração de súplica ou de petição. E terceiro, coisas convenientes à salvação eterna. Não nos é proibido pedir coisas temporais. Isso aqui é importante, né? A gente pensa às vezes que estamos proibidos de pedir coisas temporais. Não, embora não sejam os mais importantes. Mas não principalmente, nem as colocando como fim último da oração, senão unicamente como instrumento para melhor servir a Deus e tender para a nossa felicidade eterna. Em si, as petições próprias da oração
são as que se referem à vida sobrenatural, as únicas que terão uma repercussão eterna. Então aqui, olha o que eles estão nos ensinando. Nós estamos proibidos de pedir coisas temporais? Não, se essas coisas temporais, elas nos ajudam à nossa salvação eterna. As coisas sobrenaturais, que são as mais importantes. Olha aqui, o temporal, Padre Rui Marinho dizendo, o temporal vale pouco, passa rápido e é fugaz. É engraçado que todo mundo sabe disso, que o temporal, ele vale pouco e a gente dá um valor imenso, né? Ele passa rápido e ele é fugaz como um relâmpago. Só pode pedir unicamente como acréscimo, como inteira subordinação aos interesses da glória de Deus e da salvação das almas. Então, se aquilo ali está para o bem das almas, sendo algo temporal, então é bom a gente pedir, né? Se temos essa intenção, né? Segundo o doutor Angélico, agora Santo Tomás nos ensinando, né? Ele diz, a oração reúne em si 4 grandes valores. E é aqui que nós chegamos agora ao centro da nossa, vamos dizer assim, da nossa meditação sobre a oração. Nós chegamos no centro agora. Santo Tomás fala de 4 valores da oração. Primeiro valor, satisfatório. Segundo valor, meritório. Terceiro valor, impetratório. E o de produzir uma refeição espiritual. E aqui já quero dar um spoiler daquilo que a gente disse no início. Por que a gente reza e a gente não se sente saciado, sente alimentado? Porque a gente não chega à refeição espiritual. Então, para muitos, porque não chegam na refeição espiritual, a oração é algo cansativo, chato. É algo que, né, porque a gente está ali pedindo, mas a gente não chega nesse nível, né? Então, a oração tem o valor satisfatório, meritório, impetratório e de refeição espiritual. Vamos tentar aqui falar um pouquinho de cada um deles, né? Satisfatório. É evidente que a oração tenha um alto valor satisfatório. Basta ter em conta que ela supõe um ato de humildade e um acatamento a Deus. Então, ela já é satisfatória pelo simples fato da gente se colocar para rezar, né? Ela já tem algo aí de satisfatório. E, inclusive, ela brota, ademais, da caridade, que ela é a fonte, a caridade é a fonte de toda a nossa satisfação. Então, a oração ela é satisfatória nesse sentido. Segundo, meritória, né? Como qualquer outro ato de virtude sobrenatural, a oração recebe seu valor meritório da caridade, donde brota radicalmente através da virtude da religião, que é o ato próprio. Como ato meritório, a oração está submetida às mesmas condições das demais obras virtuosas e se rege por suas próprias leis. Então, meritório, né? Agora aqui, já posso dizer algo aqui, né? A oração, ela só é meritória, ela só tem um valor meritório quando nós estamos em estado de graça. O próprio Santo Tomás de Aquino vai dizer isso, né? Que quando nós rezamos não estando em estado de graça, essa oração ela não tem mérito. Ela é uma oração de pedir, ela tem valor. Eu não estou dizendo que ela não tem valor. Ela tem valor porque nós estamos pedindo ali o aumento da fé e Deus quer dar. Nós estamos pedindo a conversão e Deus quer dar. Mas mérito mesmo, valor meritório, ela só tem numa alma em estado de graça. Isso são Santo Tomás de Aquino, Santa Teresa diz a mesma coisa. Os mestres e doutores e santos padres da igreja nos ensinam isso. Terceiro, refeição espiritual. E aqui ele deixa o impetratório para o final. Refeição espiritual. O terceiro efeito da oração bem feito, oração bem feita. Terceiro efeito da oração bem feita. E o que é uma oração bem feita? Ora, Santa Teresa diz, oração bem feita
é uma oração com atenção. E nós vamos explicar o que é uma oração com atenção. Então, é o de produzir uma espécie de refeição espiritual da alma. Esse efeito é produzido pela oração só por sua presença, né? Mas para que, de fato, essa refeição espiritual da alma é absolutamente necessário a atenção, porque esse deleite espiritual é incompatível com a divagação voluntária da mente. Então, nós já estamos descobrindo algo aqui maravilhoso. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos com uma rave dentro de nós, né? A gente para rezar, a gente se recolhe e a gente não consegue rezar. Eu estou falando de mim também, tá? E a gente não consegue rezar, porque você fecha os olhos, você silencia a sua boca, mas o barulho está dentro de nós o tempo todo. Tem uma rave tocando dentro de nós, né? E você para rezar, aí começa a vir a conta que você tem que pagar, você lembra do filho que tem que pegar no colégio e começa a lembrar de um monte de coisa, e a mente sua está numa agitação. E claro, essa oração é uma oração sem atenção. Nós não chegamos ao nível de refeição, né, de refeição espiritual, né? Ele está dizendo aqui com divagação voluntária. Estamos divagando, nossa mente está aqui, mas não consegue se concentrar em Deus. Aqui está um problema, né? Isso aqui é um grande obstáculo para que a gente reze bem. Porque às vezes até as pessoas rezam. Às vezes nós rezamos, mas rezamos mal. Rezamos sem atenção. Então, como combater essas distrações, né? Então é isso. Por isso a oração mística, sobretudo quando chega ao verdadeiro êxtase, na qual a atenção da alma é máxima pela concentração de todas as suas energias psicológicas no objeto contemplado, leva consigo a máxima deleitação. Então o que ele está dizendo? Quanto mais atenção, quanto mais a gente tiver com o nosso psicológico, a nossa mente, a nossa inteligência, a vontade capturada e focado no objeto da nossa contemplação, que é Deus, mais nós vamos nos deleitar, mais nós vamos nos alimentar nesta oração. Gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma receita para nós de como rezar bem. E aí eu me lembro, né, do grande livro A Alma de Todo Apostolado, que diz que, né, a vida interior, ela é a alma de todo apostolado. Mas, para ter vida interior, nós precisamos de algo chamado recolhimento, né? E a gente hoje, nós estamos com muita dificuldade de se recolher. As pessoas hoje passam horas, ficam noite até tarde nas telas. Os psicólogos já estão dizendo, quando a pessoa vai dormir, a mente dela está, né? Até para dormir as pessoas não estão descansando. Agora você imagina na oração, né? Estamos com a nossa mente muito conturbada, muito atacada de barulho, de agitação, de um monte de coisa, de solicitação do mundo o tempo todo. Nós não vamos conseguir chegar. E o quarto e último valor da oração é o valor impetratório. Essa palavra impetrar significa um valor de pedir. E ela está baseada em quê? Ela está baseada na palavra de Jesus. Pedi e recebereis. Essa é a oração de fé. É aquela oração que você sabe aquilo que Jesus disse. Olha, se você pedir e não duvidar no seu coração, saiba, você vai dizer para essa montanha, sai daqui, planta-te lá, e isso vai acontecer. Essa é a oração impetratória. É aquela oração, né, que mais interessa destacar. Essa é a oração que mais interessa, junto com a refeição espiritual, né? Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, né? Então, essa oração diz respeito à relação de justiça, ao prêmio. Entre contrapartida, seu valor diz respeito unicamente à misericórdia de Deus. Então, a oração impetratória, ela é uma oração que diz respeito à misericórdia de Deus. Nós estamos batendo como mendigo da graça. É aquela que Jesus diz, né? A eficácia dessa oração
se funda antes de tudo na caridade. Tudo que na oração pedis com fé, creia que você já vai receber. Então ela se funda nisso. Então, meus irmãos, vou parar por aqui e a gente vai fazer um segundo vídeo, né, continuando falar sobre oração. Até a próxima. Deus te abençoe.